Olá! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a pandemia, algumas coisas que ela trouxe junto com ela, né? Então, além de todos os transtornos relacionados ao vírus, né, ao coronavírus, muitos problemas de saúde mental vieram com a pandemia, né? Ela foi o gatilho para o desenvolvimento de muitos transtornos mentais na nossa população mundial, né? Felizmente a gente teve esse movimento aí dos transtornos mentais, do aumento dos transtornos mentais no mundo. Então, além de todo o sofrimento, de toda a doença que veio, nós também tivemos com a pandemia, né, essa avalanche dos transtornos mentais. Existem vários estudos sobre o aumento dos casos de depressão, de ansiedade, né, dos transtornos relacionados ao estresse e por aí vai. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar muito mais inseguras da situação que a gente estava vivendo naquele momento, né? Muito mais incertas do que ia acontecer, com muito medo do que estava acontecendo, do próprio sofrimento, de pegar a doença, né? De ser contaminada, enfim, de passar para alguém da nossa família, né, cuidar, né, o cuidado que a gente teve que ter aí também com as pessoas de grupo de risco e uma série de situações, né, essa insegurança ela realmente veio como um gatilho muito grande, né, claro que a pandemia trouxe um gatilho muito grande para desenvolver os transtornos mentais ou também para potencializar aquelas pessoas que já tinham, que já, né, sofriam de depressão, que já vinham com tratamentos de transtorno de ansiedade, que já vinha com estresse, né? Isso pode ter potencializado muito mais também o nível de preocupação, o nível de seriedade, né? O nível de gravidade dessas doenças, desses transtornos. E nesse vídeo eu trago para vocês informações sobre os fatores de risco para o burnout. Lembra do burnout? O burnout que é o estresse crônico relacionado ao trabalho, né? Agora é um transtorno, uma síndrome ocupacional, né? O fenômeno ocupacional. Só que aqui eu gostaria de falar para vocês o transtorno, os fatores de risco para o burnout em profissionais da área da saúde. Né, da área da saúde, essas pessoas que estavam na linha de frente no combate à Covid-19, né, e que ainda continuam nessa batalha aí também, porque as coisas ainda estão acontecendo, o vírus ainda está por aí, e aí vai mudando, né, é outro vírus, sofre a mutação, enfim, a gente tem uma série de preocupações ainda pela frente. Mas que quando começou lá atrás, né, todo esse movimento lá em 2020, né, essas pessoas tiveram que realmente mostrar toda a sua resiliência, arregaçar as mangas e não dava para pensar duas vezes, tinha que fazer acontecer, né? Então, o que eu vou falar para vocês são dos fatores de risco para o burnout para esses profissionais, especificamente para esses profissionais que estavam à frente, né? Os profissionais da saúde que estavam e ainda estão à frente do combate aí da pandemia, tá? Pesquisas comprovam que é muito comum já, naturalmente, é muito comum os profissionais que atuam diretamente com pessoas desenvolverem a síndrome de burnout, tá? Então isso já é um processo comum. Por quê? Por causa da preocupação com pessoas mesmo e por uma série de situações ali que eles vivem no dia a dia, né? Dentro de um hospital, de uma clínica médica, né? De um laboratório, enfim, esses profissionais, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, né? E por aí vai outros profissionais da saúde também, os psicólogos que estão dentro das organizações, né? Os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, enfim, tá? E aí, claro que na pandemia isso ficou ainda mais evidente, isso apareceu ainda mais, né? E a gente tem motivo para isso, né? A gente sabe que tudo se intensificou, então, se claro, a gente já vinha vendo esse movimento, já veio esse aumento grande, né, dos transtornos mentais de uma maneira geral. Quem teve que responder ali prontamente, né, a tudo que estava acontecendo na pandemia, esses profissionais que estavam ali à frente mesmo nesse combate, né, ao coronavírus,
eles com certeza tiveram muitos prejuízos nesse sentido também. Assim que a pandemia ela começou, os profissionais foram muito demandados no ambiente de trabalho, no ambiente laboral. Havia uma necessidade de combater o vírus a qualquer custo, A gente precisava, foi um movimento muito louco aí que a gente viveu naquele momento, E claro, também tinham que cuidar com o contágio, E as consequências desse contágio também. Isso tudo resultou então numa sobrecarga de trabalho, em horas estendidas de trabalho para justamente dar conta de atender essa demanda, atender esses pacientes que chegavam a todo tempo, responder, a todo esse movimento, inclusive às vezes ter que dizer não a algum atendimento ali também, porque o hospital estava sobrecarregado, não tinha como mais absorver ninguém. E, gente, isso foi algo, que mexe muito com esse profissional que está ali, que tem como a sua missão de trabalho, seu propósito no trabalho salvar vidas, conseguir promover a saúde de alguma forma, Então, realmente foi um caos. O início da pandemia ali foi um caos para todo mundo. Muitos hospitais, postos de saúde, laboratórios, eles não estavam preparados para o volume de demanda que ocorreu. E a gente sabe disso tudo, Tudo muito novo para todo mundo, A gente não sabia exatamente o que estava acontecendo de fato, embora a gente já escutasse isso vindo, de outros países para cá, mas a gente não estava de fato preparado mesmo para receber toda essa demanda. E quando eu falo preparado é em questão de estrutura, que teve que fazer tudo muito rápido. A gente teve um movimento de transformação na hora que tudo aconteceu, muito grande também, mas a gente não estava com tudo ali preparado, esperando as coisas virem, os casos virem, as pessoas virem, porque, enfim, a gente teve que responder de pronto, e não teve muito tempo para organizar tudo, mas a nossa resposta ela foi rápida também, Então, tudo aconteceu de uma hora para outra e tudo muito novo para todo mundo. Assim como as pessoas, elas não sabiam exatamente o que poderia acontecer, esses profissionais da saúde, eles também não tinham certeza de nada, não tinham clareza de muita coisa, Foi um momento de muita insegurança, um trabalho muito árduo, para quem estava nessa linha de frente, com os familiares em casa, sem poder fazer o isolamento que era orientado para toda a população. Enfim, foi um período muito conturbado e ainda é para algumas instituições de saúde, que precisam lidar com isso. Hoje a gente está um pouquinho mais adaptado com a situação, mas ainda existe essa preocupação, ainda existe esse movimento. Hoje já existem mais protocolos, com relação ao paciente que chega com Covid, embora a gente não tenha um remédio específico ainda, Tem estudos aí, a gente está nesse movimento, isso é muito bom para todo mundo, Mas já existem os protocolos, as pessoas já sabem o que fazer, quais são os EPIs que precisam usar, Já conseguem ter um controle um pouquinho maior, do que tem acontecido, do que veio aí a ser essa pandemia para todos nós, E nesse momento que a gente ainda vive nela. Então a gente está um pouco mais adaptado, sim, Mas esses movimentos, os movimentos, na verdade, que a pandemia trouxe, mas no início a gente não teve tempo para essa adaptação natural, Ela aconteceu assim, de supetão, abruptamente, Ela veio com tudo e nem pediu licença. E aí os profissionais tiveram que responder de alguma forma para essa demanda, para esse cenário caótico que se apresentava na nossa frente. Então vocês imaginem, o corpo físico, ele precisava responder à demanda. Quando eu falo corpo físico, eu digo aquele profissional, da saúde, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, as pessoas que estavam ali, todo o pessoal da saúde ali de apoio, tinha que estar lá atendendo as pessoas, recebendo, faz tratamento aqui, pega medicamento, faz isso, faz aquilo, corre para lá, leva para UTI. Então, o corpo físico desses profissionais precisava responder a isso de uma forma muito rápida, Tinha que estar ali prestando aquele atendimento, salvando as vidas que fossem possíveis naquele momento.
enfim, ajudando naquilo que era preciso, né? E claro, gente, aí a saúde mental ela ficou num outro plano, né? Não era foco naquele momento. A gente precisava ter o resultado da operação, de executar aquilo ali, né? De fazer as coisas acontecerem, atender as pessoas, se preocupar com a saúde delas, muito relacionada à saúde física, né? E a saúde mental foi ficando em segundo plano. A preocupação desses profissionais era em cuidar do outro, né? No entanto, essas incertezas com relação ao contágio, né, em contaminar as pessoas que estavam nas suas casas, o medo da dor que esses profissionais presenciavam diariamente, o medo das perdas que eles tinham ali na frente deles, né? Isso tudo se misturava com o papel do profissional da saúde, né? Aquele profissional que ele sabe, assim, ó, as pessoas são instrumento, né, de trabalho deles ali, as pessoas são é o motivo pelo qual eles existem no dia a dia, né? Mas a forma como tudo aconteceu, né, o impacto que isso tudo causou, tanto no sistema de saúde quanto enfim, na economia, né, e na vida das pessoas mesmo, isso foi muito, muito forte. E aí isso tudo se misturava, né, todo esse movimento do papel deles, do que eles sabiam que tinham que fazer ali, se misturava com essas ausências que eles iam vendo acontecer, né, com essas mortes que aconteciam na frente deles, né, com o receio de alguém da família passar por essa situação que eles estavam vendo ali com outras pessoas também. Enfim, gente, é uma mistura de coisas, de sentimentos que, claro, de alguma forma depois, né, vai refletir no corpo, vai refletir na saúde mental, vai repercutir, né, vai ter consequências também. É nada mais natural, porque o nosso corpo ele precisava reagir, ele tinha que ter aquele estresse positivo que nos coloca em ação, né, para dar conta da demanda. Só que esse estresse ele foi tão intenso que ele passou do nível bom, né? Ele passou do nível bom e as pessoas não tiveram nem oportunidade de não de optar, né? Agora, né? Eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não vou ficar até mais tarde. Não, elas não podiam, né? O compromisso com a saúde, o compromisso com a vida, o compromisso com a sociedade era muito maior naquele momento ali, né? Não que nos outros momentos não fosse ou não seja, né? Mas naquele momento eles precisavam responder prontamente ao que estava acontecendo. Então, o nível de estresse, eles estavam expostos muitas vezes, né? O tempo todo, uma intensidade muito grande nesses momentos de estresse, né? Aos fatores que realmente são os que provocam o estresse aí no dia a dia. E de acordo com uma pesquisa que foi realizada por Borges, Aragão, Souza e Machado em 2020, essa pesquisa foi feita, os fatores de risco identificados para o burnout, a doença, né, o estresse, a síndrome relacionada ao trabalho, tá, durante a pandemia, foram algumas que eu vou dizer aqui para vocês. Então, o que eles entenderam que foram fatores de risco para o burnout aí nesse período da pandemia? Em primeiro lugar, foi o aumento dos casos confirmados e suspeitos. Isso foi já um fator de risco, né? Aumentou os casos confirmados e suspeitos, a demanda era maior também. Consequentemente, as pessoas estavam mais assustadas nesse sentido também, porque estavam recebendo muita gente testando positivo e muita gente com complicações, né, precisando ser internadas, tendo que ir para a UTI, enfim, usar o respirador, enfim, uma série de situações. Uma outra situação é a necessidade do isolamento social, né? Muitos profissionais da área da saúde, muitos acabaram ficando em outros lugares, se isolando da família, né, e dos amigos também, porque eles estavam expostos a todo o tempo dentro dos hospitais, dentro das clínicas, né, e ali essa exposição, por mais que se use o EPI, ela acaba sendo muito delicada, né, muito arriscada também. Então,
ainda assim, esse isolamento social, ele também foi um fator de risco para o burnout. Afinal de contas, as pessoas não tinham ali um apoio, sabe aquele conforto que a família dá quando as pessoas estão em alguma situação de risco, ou elas querem conversar com alguém, elas às vezes querem chorar, né, de alguma situação que aconteceu lá, colocar isso para fora, desabafar, né, sempre, claro, com a questão ética delas também, de não expor nenhum paciente, mas assim, de colocar para fora aquele sofrimento a qual elas estavam passando, né? Então, o isolamento social foi mais um fator de risco para o burnout no meio aí, né? Durante a pandemia, né? Nesse processo, nesse momento da pandemia. Aí a carga horária de trabalho, né? Excessiva, exaustiva também, porque as pessoas estavam muito cansadas. Hoje elas já voltaram, né? Num movimento um pouquinho diferente. E é interessante porque, por exemplo, o técnico de enfermagem, né, ou o enfermeiro, às vezes ele trabalha em mais de uma empresa, né, em mais de um hospital, ou trabalha na clínica, no hospital, ou no SAMU e no hospital, enfim, né. Eles têm às vezes mais de um trabalho, então imagina, se já estava difícil num trabalho só, porque estava demandando, né, mais energia, demandando mais tempo deles, mais a dedicação ali para aquela atividade, para atender aquela demanda, imagina às vezes com 2 trabalhos, né? Além disso, esse medo grande de ser infectado e infectar outras pessoas, né? Nesse ambiente em que eles estavam inseridos ali. Então, essa preocupação, o medo, né? Ele também atrapalha muito nesse movimento. Ele ajuda para algumas coisas, mas para outras ele acaba prejudicando muito. Então, isso também é um fator de risco para o burnout, né, nesses profissionais da saúde dentro desse período da pandemia. Então, também foi identificado como um grande fator de risco. Esse medo de morrer, porque pessoas estavam morrendo ali na frente deles, eles não estavam conseguindo às vezes salvar pessoas, né? A exposição ao volume de mortes era absurda. E essa exposição traz mais esse sentimento assim, ó, da impotência, né? Da gente não conseguir fazer às vezes ou fazer tudo que é possível, mas tinha coisas que fugiam do controle deles também. E ao mesmo tempo essa frustração de perder esses pacientes, de perder os pacientes, de olhar para a família e ver a tristeza ali das famílias, né? De ver o sofrimento das famílias. Às vezes pessoas saudáveis que de repente elas ficaram doentes, foram, né, contaminadas ali, foram para o hospital, tiveram uma série de complicações e acabaram falecendo, né? Então foram situações assim muito delicadas, não que isso ainda não acontece, mas o volume em que aconteceu, principalmente, né, nesse período inicial da pandemia, onde a gente ainda estava conhecendo o que era essa doença, o que era esse vírus, né, isso trouxe muitos impactos para a saúde mental desse profissional. Então, esses são alguns dos fatores que, por esse estudo que eu falei para vocês, esses são alguns dos fatores que realmente são fatores de risco para o burnout, né, para esses profissionais da saúde que estavam na linha de frente aí durante a pandemia, né? Então, fatores de riscos identificados para o burnout durante a pandemia para esse público, né, dos profissionais da saúde que estavam ali na linha de frente do combate à Covid são aumento de casos confirmados e suspeitos, né, a necessidade do isolamento social, eles não podiam estar próximos da sua família, dos seus amigos, né? Carga horária de trabalho excessiva e muito cansativa, né? Muito exaustiva, o medo de ser infectado e também de infectar as outras pessoas, o medo de morrer, né? Essa exposição a muitas mortes ali, a um volume de mortes absurda a que eles estavam expostos, né? E a frustração de perder pacientes, de perder as pessoas que estavam ali nas mãos deles. Isso são fatores de riscos para o burnout, para esses profissionais da saúde que estavam na linha de frente da Covid. Então, tudo isso, tudo junto, misturado, né, começou a gerar depressão,
níveis grandes de depressão, né? Níveis severos, complicados, uma gravidade muito grande de depressão, insônia, as pessoas não conseguiam mais dormir, tinham receio de não conseguir acordar, de não conseguir despertar, né? Então a insônia muito forte, veio como uma característica assim, muito forte desse movimento aí para esses profissionais. Uma ansiedade gigante, elas, né, sempre muito preocupadas, muito ansiosas, o que ia acontecer, nossa, mais um dia de trabalho, como é que vai ser hoje, né, e aí essa ansiedade, ela acaba vindo num movimento mais de transtorno mesmo, né, mais doentio, que traz um sofrimento muito grande, porque é uma preocupação com algo que ainda não aconteceu, né, e que a pessoa não tem controle sobre aquilo ali. E o estresse, né? E de novo aqui o estresse, então ele vem nesse movimento de passar de um estresse de um nível bom para um nível ruim, né? Vindo a síndrome de burnout, como até outros tipos de transtornos relacionados ao estresse, isso pode ter acontecido também. Mas aqui, claro, a gente está falando especificamente do burnout, né? A falta de energia, as pessoas estavam esgotadas, elas não conseguiam às vezes responder aquilo que era necessário naquele momento, sabe? Sabe quando tu tem que dar, né? Tu tem um nível, tem alguma situação que tu precisa colocar um nível de energia muito grande. E aí tu coloca aquilo ali por um curto espaço de tempo. E depois que tu para de fazer aquele trabalho, né? Aquele projeto, enfim, parece que tu carregasse um ônibus, um caminhão, né? Tudo nas costas sozinho. Então essa energia, essa falta de energia, esse esgotamento foi muito grande também, né? Isso tudo acabou provocando esses sintomas também. Além do medo, né? E o comprometimento que também acabou acontecendo das relações sociais. Né? As pessoas que não poderiam mais interagir com outros, teriam que se cuidar um pouco mais, né? Se preservar um pouco mais para preservar o outro também. Então, isso tudo foi gerando essa montoeira de sintomas, de sensações, né, de coisas que foram acontecendo no corpo e na mente. Porque, claro, quando a gente fala da saúde mental, né, e do processo do adoecimento mental, isso tudo acontece na nossa mente, mas repercute para o nosso corpo também, né? O corpo, ele acaba sentindo muito desses sintomas, traduzido em doenças mesmo, né? Então as pessoas às vezes, sei lá, tinham muita enxaqueca, as pessoas tinham fibromialgia, começaram com muitas dores no corpo, uma crise muito grande também, né? Ou atacou o estômago, né? Problemas gastrointestinais, enfim, gente, uma série de situações que a gente sabe que o estresse, né, em nível muito elevado, ele pode fazer no corpo também. Agora, o que a gente faz diante de tudo isso? A gente olha o cenário, a gente sabe que esses profissionais, eles precisam de muita atenção. O que nós podemos fazer para ajudá-los, né? Então, atenção, profissionais de RH, profissionais da saúde ocupacional, psicólogos organizacionais, né? Enfim, atenção, profissionais que atuam em instituições de saúde, em clínicas, em hospitais, né? Olhem, escutem, ajudem esses profissionais. Eu sei que às vezes você que está lá dentro também precisa dessa ajuda, né? Busque ajuda também. Mas enquanto profissionais dessas áreas, né, que pode apoiar, que pode ter esse olhar cuidadoso nesses profissionais, então essa é uma responsabilidade que é sua também. Verifica a carga de trabalho deles, né? Como é que eles estão trabalhando, se eles estão fazendo muita hora extra, né? Se estão estendendo muito seu horário regularmente, sabe? E se houver necessidade, faça alguma intervenção. Trabalhe com eles, chame eles para conversar. De repente chame os gestores para achar alternativas de manter aí uma carga horária adequada, um descanso adequado também, né? Porque as pessoas precisam descansar, elas precisam restaurar o seu corpo, a sua mente. O corpo e a nossa mente, eles precisam do descanso para que a gente consiga responder melhor
as demandas no dia seguinte, né, ou em algum outro momento. Então, reconheçam esses profissionais, né? Reconheçam eles, recompensem o esforço desses profissionais que estão na linha de frente. É um esforço que foi um esforço, né, além do normal. E ainda continua sendo, e muitos profissionais fazem isso a vida inteira, né? Atuam, só que, claro, naquele momento com uma energia muito maior, porque a intensidade foi muito maior também, né? Isso demandou esse nível de energia também. Então perceba se ele tem as condições de trabalho adequadas, se eles têm todos os EPIs que eles precisam, né? Se está faltando, ouça esses profissionais para que você veja qual é a necessidade deles e que você possa dar um mínimo de conforto para eles também. Isso com certeza vai ajudá-los a olhar para esse momento que estão vivendo, né? Que estamos passando, de uma forma mais, um pouco mais saudável, de uma forma mais leve também, né? Então, quando a organização, quando a empresa escuta essas pessoas que estão ali dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, e às vezes, gente, eles estão inclusive pegando atestados porque eles não aguentam mais a pressão, porque já estão num nível que eles não dão mais conta, né? E se a gente deixa chegar nesse nível, a gente pode ter muitos prejuízos, tanto para ele quanto para a empresa, né? Para a instituição, que vai precisar contratar um outro profissional ou temporário, ou vai ter que dobrar a hora de uma outra pessoa que já está trabalhando ali. Então perceba que é um ciclo, a gente precisa olhar para esses profissionais da área da saúde, né? Olhar e escutá-los. Observe o comportamento deles, chame eles para conversar, né? Entenda qual é a necessidade, quais são as angústias, como é que eles estão, o que que eles estão precisando, e veja o que que é possível fazer dentro das condições que vocês têm, dentro das condições que a organização ali, que a instituição tem, o que que é possível para dar esse mínimo de conforto para eles, né? Cuidando, acariciando a saúde mental deles, né? Fazendo um afago na saúde mental deles também. Porque com certeza, gente, eles estando bem, eles vão continuar dando o seu melhor ali, e eles também vão reconhecer o que a empresa está fazendo por eles, né? Então, olhe para os seus profissionais da saúde, né? Escute os seus profissionais da saúde, sabe? E quando eu falo escutar, não é simplesmente, às vezes, só no sentido, vou chamar na sala para conversar. Converse com eles nos ambientes onde vocês se encontram. Pergunte aí como é que está o trabalho, né? Como é que estão aí os desafios, o que está difícil, né? O que está pesado, o que está bom, sabe? Fortaleça o que está bom e conforte minimamente, né? Da forma que vocês puderem aí, as dificuldades, os desafios deles. Ajude-os. Eles precisam muito da sua atenção, né? Proporcione um ambiente de trabalho saudável, ofereça apoio, né? Ofereça esse ouvido aí também quando eles precisarem te procurar, né? De repente disponibilize um atendimento psicológico, um acolhimento dentro da própria organização, ou disponibilize esse recurso fora da organização. Estimule com que eles vão atrás, né? Que eles busquem essa ajuda, né? Busquem esse recurso também, que eles façam a parte deles, mas a gente precisa primeiro, sabe, oferecer isso para eles. Claro que às vezes eles já vão por conta própria e tá ótimo, né? Porque cada um se conhece e consegue sentir também qual é o seu nível de cansaço, o que está acontecendo que não tá legal. Mas às vezes o colaborador ele não se permite porque ele acredita que ele não tem o direito de fazer isso, porque se já tem um colega faltando, pegando atestado, como é que ele vai pedir para sair para ir numa consulta que ele não conseguiu fora do horário de trabalho? Então, o que a empresa pode fazer hoje para confortar minimamente esse seu profissional da saúde que tem dado, né, tanto de melhor de si mesmo? Vamos pensar junto com a organização, vamos pensar junto com os gestores dessa organização, né? Com a alta gestão, o que pode ser feito
para dar um pouco mais de conforto para eles, né? Para promover um ambiente de trabalho mais saudável, tanto fisicamente quanto psicologicamente falando. Não perca esses profissionais da linha de frente no combate à Covid de vista. Eles estão ali na sua frente. Nós estamos acostumados com esse assunto, mas isso não significa que os efeitos dele tenham reduzido na nossa mente e no nosso corpo. Né? Falar da pandemia, falar do que está acontecendo, a gente está mais acostumado, mas não quer dizer que isso vai reduzir o efeito, o prejuízo que isso tem causado para a gente. Então ajude a sua instituição, o seu hospital, né, onde você trabalha, a desenvolver recursos e fatores de proteção da síndrome de burnout para os seus profissionais. Todos ganham com isso, pode ter certeza. E eles contam com você.